Boa noite, amados. Graça e paz. Deus nos abençoe nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, de 9 a 13. Colossenses, capítulo 3, de 9 a 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferenças entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaros e cita, escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se profundamente de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nós colocamos aqui como um título a exposição dessa carta de Paulo aos Colossenses, falando sobre a supremacia e a suficiência de Cristo. Um título emprestado do pastor Augusto Nicodemos, do reverendo, olhando justamente no geral, nós concordamos com esse título e nós colocamos justamente esse tema aqui para nós abordarmos essa noite, ok? Nós queremos pelo menos ver algumas questões introdutórias antes de nós começarmos a abordar o texto que nós acabamos de ler. Paulo escreveu à igreja de Colossos porque uma crise dentro da congregação estava prestes a destruir esse ministério. A heresia que ameaçava a paz da igreja de Colossos era uma combinação de filosofias orientais e de legalismo judaico com elementos de uma crença que os estudiosos da Bíblia chamam de gnosticismo. É fácil perceber como este tipo de ensinamento abalava os alicerces da fé cristã. Em primeiro lugar, esses hereges atacavam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Para eles, Cristo era apenas uma das muitas emanações de Deus, não o Filho de Deus vindo ao mundo como homem. A encarnação representa Deus conosco, Mateus 1:23. Mas esses falsos mestres afirmavam que Deus mantém-se afastado de nós. Quando cremos no Filho de Deus, não temos necessidade de intermediários entre nós e o céu. Além dessas especulações vindas do Oriente, havia também uma forma de legalismo judaico. Os mestres acreditavam que o rito da circuncisão era benéfico para o desenvolvimento espiritual. Colossenses 2, versículo 11. Ensinavam que a lei do Antigo Testamento, especialmente as regras alimentares, também ajudava a alcançar a perfeição espiritual. Uma série de normas precisas determinava o que era mal e o que era bom. Esse falso ensinamento era uma combinação falaz, enganosa, fraudulenta de vários elementos: legalismo judaico, filosofia oriental, astrologia pagã, misticismo, asceticismo e até uma pitada de cristianismo. Havia algo para todos os gostos e era justamente isso o que tornava essa doutrina tão perigosa. Os falsos mestres afirmavam que não estavam negando a fé cristã, mas sim elevando o seu nível.
oferecendo plenitude e liberdade, uma vida gratificante com soluções para todos os problemas. No capítulo 1, nós vemos, em primeiro lugar, a questão da doutrina, Paulo enfatizando a doutrina sobre a preeminência de Cristo. E a preeminência nada mais é do que a questão do predomínio do Cristo, a primazia, a excelência, a superioridade e a elevação de Cristo. Cristo sobre tudo, sobre todos, Cristo o Todo-Poderoso. E Paulo expõe a fé dos colossenses e a supremacia de Cristo. No capítulo 2, ele mostra justamente o perigo. A preeminência de Cristo é defendida. Combate as falsas heresias gnósticas e seus falsos mestres. No capítulo 3 e 4, ele fala sobre o nosso dever como cristão. A preeminência de Cristo é demonstrada. Exorta os cristãos de Colossos a viver uma vida piedosa. E é justamente em cima disso que nós queremos trazer essa mensagem de hoje, naquele versículo que nós acabamos de ler, os versículos de 9 a 13, falando justamente sobre ainda a supremacia e a suficiência de Cristo, ok? Nós pegamos como o verso-chave dessa passagem de Colossenses, ou do livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 18, e capítulo 2, 9 e 10, que diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Isso nós pegamos como texto base. O nosso tema de hoje, a gente vai abordar justamente sobre doutrina e ética, o norte do viver cristão. Por que doutrina e ética? Porque, na realidade, tanto a doutrina como a ética, elas têm que andar juntos na nossa vida. Não adianta você ter ética sem doutrina, porque você não vai saber o porquê que você está tendo uma ética, ao ponto de justamente viver sua vida com uma ética demonstrada pelo próprio homem. Então nós precisamos de um padrão, porque nós sabemos que o padrão do homem é falho, a ética do homem em si é falha, então nós precisamos de um padrão. Não adianta também nós pregarmos simplesmente doutrina e querer viver essa doutrina sem uma ética demonstrada pelas Escrituras também. Então doutrina e ética elas vão andar justamente juntas. Não dá para separar uma da outra, isso na questão do viver cristão. Você pode aprender separadamente uma da outra, mas o andar do cristão tem que estar ligada justamente à doutrina e à ética, ok? Então, com muita frequência, olhamos de solaios, né, ou de revés, ou com maus olhos, a verdade em que insiste o Novo Testamento, a de que o cristianismo, que não muda o homem, é um cristianismo muito imperfeito, ok? Além disso, esta mudança é progressiva. A nova criação é uma renovação contínua, faz com que o homem cresça continuamente em graça e conhecimento, até alcançar o que tem que ser, humanidade à imagem de Deus. O cristianismo não é realmente o cristianismo, a não ser que faça do homem o que está destinado a ser segundo o desígnio de Deus. Então, uma das coisas que a gente pode colocar em prática na nossa vida é justamente isso. A nossa humanidade à imagem de Deus. Como diz um dos professores lá do Palavra da Vida, né, o professor Davi Murk, ele fala justamente que nós somos criados, Deus nos criou justamente para espelhar e espalhar a sua glória. Então, para isso, nós precisamos viver a nossa humanidade à imagem de Deus. Não a imagem daquilo que o mundo oferece, não a imagem daquilo que você vê ou daquilo que você quer experimentar, mas daquilo que o Senhor dá justamente as diretrizes pela sua palavra. Então, como diz William Barclay, o cristianismo que não muda o homem é um cristianismo muito
imperfeito. O cristianismo não é realmente cristianismo, a não ser que faça do homem o que está destinado a ser segundo o desígnio de Deus. Uma das coisas, irmãos, que podemos aproveitar aqui e ver é justamente que foi o cristianismo que atraiu tantos os homens entre si que desejaram conhecer mutuamente os seus idiomas. Muitos homens foram atraídos pelo cristianismo. E a gente percebe aqui que T.K. Abbott, acho que é esse o nome dele, adverte como esta passagem mostra em forma sumária as barreiras que destruiu o cristianismo, ou as barreiras que o cristianismo destruiu. Quais foram essas barreiras? Primeiro nós vemos a barreira, destruiu a barreira que provém do nascimento e da nacionalidade. Destruiu essas barreiras a igreja cristã, nações que se lançavam umas contra as outras nas guerras, se sentaram juntas em paz na mesa do Senhor. Aqui mesmo nós vemos muitas nações, muitas não, algumas, né? Venezuelanos, nós vemos peruanos, se eu não me engano, americanos, brasileiros, roraimenses, brincadeira. E a gente vê justamente todas essa nacionalidade aqui, ou essas nacionalidades, justamente dentro de um pequeno espaço, sem estarmos guerreando um contra o outro. Sem estarmos dizendo, não, esse é o meu lugar, sai daqui que agora eu vou ficar aqui. Não é justamente isso que o Senhor faz. Ele une justamente essas pessoas. E então a primeira barreira que ele quebra, que o cristianismo quebra, é justamente isso. A barreira das nações, ou do nascimento e da nacionalidade. No cristianismo não importa de onde você veio. O que importa é o que você fez com a sua vida e justamente quando Cristo te salvou. O que você está fazendo, o que você está fazendo com a sua vida depois que Cristo te salvou. É isso que importa para o cristianismo. Não é simplesmente uma vida qualquer, como nós vamos aprender aqui, mas é uma vida justamente centrada no Evangelho. E hoje a gente, com essa mensagem, nós queremos reforçar aquilo que nós aprendemos hoje de manhã, justamente através do nosso livrinho do capítulo 3, né? Mostrando justamente que o Evangelho ele vai transformar vidas para que tenhamos um bom relacionamento. Só que esse relacionamento, já avisando alguns irmãos que me pegaram ali depois do estudo do Handel, falaram assim, pastor Marcelo, eu vou brigar com você para que você me convide para almoçar na sua casa. Não precisa mais não, ok? É só chamar, levar uma carne assada que a gente se entende, ok? Uma das coisas, irmãos, outra situação, a segunda coisa que o cristianismo quebrou, ou ele destruiu, foi as barreiras que provêm do cerimonial e do ritual. Enquanto um judeu permanecia sendo judeu, qualquer homem de outra nação era para ele impuro. Quando se fazia cristão, todo homem de outra nação era considerado irmão. Colossenses, justamente nesse capítulo que estamos abordando, no comentário de William Barclay, ele vai falar justamente sobre isso. Então a gente percebe que essas barreiras entre as nações foram quebradas também. Hoje eu posso declarar até mesmo um judeu que se tornou cristão como um igual, um irmão. Aquele que realmente é convertido, ele vai dizer, você é meu irmão, porque o cristianismo, Cristo me salvou, ele quebrou a barreira de inimizade que havia entre eu e você. Terceiro, destruiu as barreiras entre a cultura e a incultura. Os citas eram os bárbaros ignorantes do mundo antigo. Os gregos, os aristocratas do pensamento. Os povos incultos e os cultos se consagraram na igreja cristã. O maior sábio do mundo e o operário mais simples podem acotovelar-se em perfeita camaradagem na igreja de Cristo, no sentido, isso é para você, né? Sem justamente brigarem um com o outro. Seja o sábio ou seja aquele inculto, ele pode justamente dentro de uma igreja estar justamente vivendo o mesmo padrão, o mesmo ensinamento.
Paulo ele vai falar justamente aos Filipenses, se eu não me engano, a questão de que agora não importa a questão de se você é escravo ou se você é senhor. Isso ele quebra também o relacionamento, ele quebra essa inimizade que tinha desse relacionamento e acaba justamente trazendo essas duas pessoas algo que muitas vezes acontecia de um escravo ser o pregador e o seu senhor está lá todo humildezinho ouvindo a mensagem que Cristo tinha dado àquele escravo para falar à sua congregação. A gente vai ver justamente isso em Colossenses também, a partir da responsabilidade social, do versículo 18 até o versículo 25, também a mesma coisa. Então, quando a gente olha justamente o que o cristianismo fez, ele fez muitas mudanças. Hoje foi justamente perguntado o que é o Evangelho. O que o Evangelho fez na sua vida? E quais foram as respostas? A gente percebeu que poucas foram as respostas na realidade. E uma das coisas que a gente tem que justamente, quando isso for perguntado, o que é o Evangelho para você? O que foi que o Evangelho fez na sua vida? O que foi que mudou? Você tem coragem de falar o que foi que o Evangelho fez? O que foi que mudou na sua vida por intermédio da pregação do Evangelho, por intermédio da palavra que tem te transformado constantemente? Essa é praticamente a nossa pregação mais simples, usando isso para o nosso evangelismo pessoal. Uma das coisas que a gente começa a entender é que o Evangelho, como o próprio Paulo fala, ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Se o Evangelho é o poder de Deus, e eu tenho justamente essa responsabilidade de pregar o Evangelho, porque, claro, sem que ouçam a palavra e a palavra de Cristo, como é que eles crerão? Então nós precisamos justamente entender a questão do Evangelho. Nós precisamos entender por que nós estamos aqui nesta noite. Eu espero que não seja simplesmente para bater um ponto, como muitas vezes se faz em seus trabalhos, né? Seculares e assim por diante. Mas uma das coisas que a gente tem que entender é justamente que no culto ao Senhor, eu não posso simplesmente dizer, olha, eu cheguei, daqui a pouquinho eu vou embora e tirei a foto, beleza. Não, é justamente nós estarmos aqui com o corpo, com tudo que nós somos, o nosso ser espiritual, com tudo aquilo que Deus nos deu, para justamente glorificar, para louvar e engrandecer o seu nome como igreja. E não simplesmente de forma individual. Nós podemos fazer o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração de forma individual na nossa casa. Quando nós estamos caminhando na rua, mas quando nós nos reunimos como igreja, nós precisamos entender que não tem que haver separação na vida da igreja. Nós precisamos estar unidos constantemente. E por isso que Paulo ele vai começando a trazer, em primeiro lugar, ele vai estar trazendo justamente aqui a nossa responsabilidade, dizendo, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Em outro texto ele fala que nós somos transformados de glória em glória para com a sua imagem, o Senhor, o Espírito. Então, quando nós começamos a avaliar o Evangelho, as Escrituras, nós precisamos entender que realmente nós precisamos viver essa vida de comunidade como nós estamos aprendendo. E Paulo está falando justamente aqui nessa carta aos Colossenses. E por último, em quarto lugar, o Evangelho ele destruiu a barreira entre classes. O escravo e o livre participaram de uma mesma igreja. Ainda mais, na igreja primitiva podiam acontecer, e acontecia que o escravo era o pregador e o chefe da comunidade. E o amo era um membro humilde. Na presença de Deus, as distinções sociais do mundo carecem de importância, no sentido de que elas deixam de ter importância, porque agora todos nós somos um em Cristo. Não importa a minha condição social, eu sou o teu irmão, você é o meu irmão, e assim nós precisamos estar unidos para a honra e glória do nome do Senhor. Paulo ele continua dando uma lista das graças importantes com as quais os colossenses deveriam revestir-se.
Antes de começar a estudar a lista em debate, devemos advertir duas coisas muito significativas. Quais são essas coisas? Nós vamos ver aí. Primeiro, a questão de que Paulo começa dirigindo aos Colossenses como os escolhidos de Deus, santos e amados. Nós vamos nos reter praticamente apenas ao verso 12 nesta noite, ok? Então, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, uma das coisas que nós vemos, a questão de que o significativo é que cada uma dessas três palavras correspondem originalmente aos judeus. Tem nada a ver conosco. Mas por que Paulo fala, mostrando justamente, dizendo isso para a igreja, a questão de escolhidos de Deus, santo e amados? Por que ele traz isso? Então, primeiro de tudo, nós vemos que eles eram um povo escolhido, a nação santa e consagrada, o Hagios de Deus, santo e consagrado, separado totalmente para a glória do Senhor, para adoração ao seu nome e assim por diante. Eles eram os amados de Deus. Paulo toma essas três importantes palavras que num tempo tinham sido possessão de Israel, para aplicá-las aos gentios. Desta maneira mostra que o amor e a graça de Deus chegaram aos limites da terra. Na economia de Deus não existe a cláusula de nação mais favorecida. Como nós falamos anteriormente, essa foi a barreira que o evangelho quebrou, que o cristianismo quebrou, a barreira das nações. Agora, no evangelho, no cristianismo, não existe judeus e gentios. Todos nós somos corpo de Cristo. Perdão. Segundo, é extremamente significativo que cada uma das virtudes e graças da lista tem que ver com as relações pessoais. Não se mencionam virtudes como a eficiência, inteligência, nem sequer a diligência ou a industriosidade. Não é que tudo isso careça de importância, mas a grande virtude cristã básica são as que dominam as relações humanas e lhes dão a tônica. O cristianismo é comunidade. O cristianismo é comunidade. E aproveitando justamente uma comunidade centrada no Evangelho. O cristianismo tem sua parte divina, o dom maravilhoso da paz com Deus, e em sua parte humana, a solução triunfal do problema da convivência. E o Evangelho ele vai fazer isso de maneira maravilhosa, vai trazer justamente uma convivência santa, uma convivência amorosa, uma convivência, como ele coloca aqui, com paciência, suportando, como diz o verso 13, com compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão. Assim vai ser justamente a nossa convivência como uma comunidade que é centrada no Evangelho. Uma das coisas que a gente aproveita também é que Paulo ele vem começando com uma íntima misericórdia, como é colocado aqui. Paulo começa com uma íntima misericórdia. Se houver algo que o mundo antigo precisava, era de misericórdia. Por quê? Vamos trazer à nossa mente como que a mulher era considerada no tempo antigo. O senhor lembrou? Como que um animal era considerado no tempo antigo? Para eles não tinha importância nenhuma se um animal morria, se uma mulher morria, se uma criança morria. O importante era que as suas necessidades eram satisfeitas, as suas necessidades. Quando a gente entende justamente que as pessoas precisavam de tanta misericórdia assim, por causa que o pensamento não vou dizer nem machista, irmãos. Eu vou dizer que o pensamento era tão egocêntrico, era tão elevado ao ponto de que o seu eu era o mais importante do que tudo. Não importava nem a necessidade da mãe, como a gente vê justamente quando Jesus fala sobre os fariseus. Eles, mestres religiosos, e na realidade eles não estavam nem para a sua família. Olha, a única coisa que eu já tenho feito por você é a minha oferta que eu já tenho dado. E acabou-se.
e a sua mãe, sua família, passando necessidade, e eles não estavam nem aí para isso. Então, uma das coisas que a gente vê é justamente que o sofrimento dos animais não significava nada para o mundo antigo. Os aleijados e os doentios eram simplesmente eliminados. Não havia previsão sociais para os anciãos. O velho já não pode fazer mais nada, deixa ele morrer. Para quê? Ele não vai poder ajudar em nada. Ele não vai ter forças mais para continuar trabalhando para poder trazer um recurso para nós. Por que continuar vivendo? Não, deixa ele morrer. O trato com os, entendo a palavra aqui, idiotas, e os diminuídos mentais eram sem piedade e desumanos. O cristianismo trouxe para este mundo e ainda continua trazendo uma misericórdia crescente. Não é muito dizer que tudo o que se chegou a fazer pelos anciãos, pelos doentes, pelos físicos e mentais fracos, pelos animais, pelas crianças, pelas mulheres, foi sobre a inspiração do cristianismo, a inspiração do evangelho. Foi debaixo disso, foi sob isso que veio justamente a inspiração através do cristianismo para que tudo isso fosse mudado. Para que as mulheres tivessem os seus direitos, para que os animais tivessem também os seus direitos. Entenda quando eu falo direito, irmãos. Deixa eu dar um parênteses aqui. Eu não creio que nós tenhamos direitos. Me perdoe aqueles que são estudantes de direito, já terminaram, já estão advogando e assim por diante. Mas eu não creio que uma pessoa ela tem o seu direito. Por quê? Porque eu creio que o que nos resta é simplesmente o dever. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vemos nada de Deus falando que nós temos direito de receber algo. Nós temos direito disso, direito daquilo. Eu sei que muitas vezes quando a NVI ela traduz, Deus nos o direito de nos tornarmos filhos de Deus, não no sentido de que eu mereça alguma coisa. Não é isso. Mas ela nos colocou agora, nos dando uma importância de que agora eu posso ser feito filho de Deus. Não no sentido que eu tenho direito por alguma coisa, mas simplesmente porque aquilo que é o meu dever de fazer, que é amar o meu próximo, de beneficiar a vida do meu próximo, não é um direito que ele tem, mas um dever que eu tenho como cristão de justamente aplicar isso na vida do meu irmão. Tudo o que façamos, temos que fazer para a glória de Deus, até mesmo beneficiar a vida de um irmão. Quando eu dou uma oferta para uma pessoa, seja quem for, seja no supermercado, seja na igreja, seja quem for, não é porque ela tem direito de comer, não é porque ela tem direito de se vestir, não é isso. É porque nós temos o dever, como cristãos agora, de fazer boas obras. O Evangelho ele fala sobre isso. Paulo fala sobre isso, Cristo fala sobre isso. E não simplesmente porque nós temos direito. Então eu queria colocar justamente nessa situação, não é simplesmente um direito que eu mereça, mas na realidade é um dever que eu tenho que cumprir constantemente na minha vida. Eu mereço ser amada pelo meu esposo. Você não merece, não. É dever do seu esposo lhe amar. Minha esposa tem um dever de ser submissa a mim. Não tem, não. E porque eu tenho o direito, eu tenho o direito que a minha esposa, seja submissa a mim. Não tem, não. É dever da sua esposa, na realidade. Então, quando nós olhamos a responsabilidade de cada um, o dever da esposa, o dever do marido, o dever dos filhos, a gente olha justamente o dever da família diante da sociedade, nós podemos justamente fazer aquilo que é correto. A questão dos direitos e deveres criado pelo homem, isso foi justamente para nos desviar do Evangelho. Me perdoe, mas essa é a minha posição. Até hoje ainda não vi algo que eu possa dizer, Senhor, faça isso porque eu tenho direito, eu sou teu filho. Uma certa pessoa, estando na faculdade, ligou para o seu pai, vem me buscar. Aí, você espera só um pouquinho que eu estou ocupado. Não, vem logo. Ok. O pai desligou.
e ficou esperando o filho em casa. O que aconteceu? O filho teve que ir a pé da faculdade até a sua casa. Chegou em casa, além dele, né, recebeu uma maior bronca. Ele, se eu não me engano, ele foi disciplinado ainda pelo seu pai. Nunca mais fale assim com o seu pai, porque ele achava que, como filho, ele tinha direito de receber que o seu pai estivesse naquele horário para buscá-lo na faculdade. Você acha que é assim que deve acontecer com seus pais ou com sua vida? Você tem direito de alguma coisa? Não. Isso que eu digo para você, nós temos dever de praticar o bem, dever de fazer o bem ao próximo, dever justamente de viver um evangelho genuíno nas nossas vidas. Deu para nós entendermos a questão dos direitos e deveres? Por isso que a doutrina e a ética, elas andam juntas, e não doutrinas e direitos, não é isso? Então, continuando aqui. Os antigos escritores... Então, nós vemos que Paulo ele começa com a humildade, né? Vem a humildade com frequência, tem-se dito, pela misericórdia, como está aqui. Volta lá, Esdras, por favor. Depois da misericórdia, vem a benignidade, chamada Crestótes. O que é Crestótes? Trent a considerava uma bela palavra para uma bela qualidade. Os antigos escritores definiam a Crestótes como a virtude do homem para quem o bem do seu próximo é tão caro como o próprio. Mais uma vez, os antigos escritores definiam a Crestótes como a virtude do homem para quem o bem do seu próximo é tão caro como o próprio. O bem que ele fazia para o seu próximo era tão caro como o próprio próximo dele. Aí ele colocava num grau de importância muito grande. E aí nós vamos ver um exemplo aqui. Josefa usa para descrever a questão de Isaac. Como assim? Isaac praticava a Crestótes? Sim, olha só. O homem que cavava poços e os entregava a um outro porque não queria pelejar sobre ele. Gênesis capítulo 26, 17 a 25. Ele cavava o seu poço para beber da sua água, para ficar ali, e muitos chegavam, e para ele não pelejar, não guerrear, não brigar com esses, ele simplesmente deixava e ia para outro lugar e cavava o seu poço novamente. Ele podia muito bem, eu tenho o direito, foi eu que cavei. E a gente percebe que não foi isso que ele fazia. Porque essa Crestótes justamente mostrava que aquilo que ele fazia, porque ele olhava que aquela pessoa, de repente no seu pensamento, ele não consegue cavar um poço. Ele não sabe cavar um poço. Então, deixa esse poço aqui e para a gente é tão fácil, vamos cavar um outro poço logo na frente. Para que guerrear se nós podemos ter paz uns com os outros? Está vendo o pensamento totalmente diferente? Então, quando a gente olha justamente para essa Crestótes, aplica-se ao vinho que com os anos se suaviliza, perdendo sua aspereza. É a palavra que usa para o jugo de Jesus em seu dito. Meu jugo é suave. Capítulo 11, versículo 30 de Mateus. A bondade pode ser severa, mas a Crestótes é a benignidade. Você ser uma pessoa que pratica isso, eu creio que precisa de um grande tratamento nas nossas vidas. Nós precisamos de uma grande vida debaixo do Evangelho, debaixo da palavra, sendo transformado constantemente para que possamos justamente praticar a Crestótes em nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque numa vaga de um carro, é arriscado nós brigarmos pelaquela vaga. Eu cheguei primeiro, então eu tenho um direito, nós sempre voltamos para o direito, né? Eu chego numa vaga do supermercado, eu estou chegando e o outro vem com esperteza e chega lá. Aí a vontade que você tem é de pegar o seu carro direitinho, dar ré, né, se afastar e vir com tudo para cima dele. É assim?
Eu não sei se isso já aconteceu com você, se você teve essa vontade. Você é pecador se você teve isso. Nós somos pecadores. Nós acreditamos justamente nessa questão dessa Crestóteis. Irmãos, eu percebi que não é algo que é natural, ou perdão, era para ser algo natural do cristão, porque ele está em constante transformação de sua vida. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar, mas o que nós estamos fazendo? Nós temos praticado, é mais fácil praticar a bondade do que a benignidade. É mais fácil eu ser bom do que eu ser benigno, do que eu tratar na minha vida e praticar essa Crestóteis. A bondade pode ser severa, mas a Crestóteis é a benignidade. A bondade amável que Jesus usou para com a mulher pecadora que lhe ungiu os pés. Lucas 7, 37 a 50. Sem lugar a dúvida, Simão, o fariseu, era um homem bom, mas Jesus era mais que bom. Era cresto, benigno. O cristão se caracteriza por uma bondade que é amável. Dentro dessa doutrina ainda, né, Paulo começa com a misericórdia, depois vem para a benignidade, a Crestóteis. Ele vem trazendo também a questão da humildade, como ele coloca aqui. Então, revistam-se de profunda compaixão, misericórdia, como nós colocamos, bondade, né, aqui na realidade a benignidade do original aqui, e principalmente a humildade, como ele vai colocar. Com frequência tem-se dito que a humanidade é uma virtude criada, a humildade é uma virtude criada e introduzida pelo cristianismo. Sublinhou-se frequentemente que o grego clássico não há uma palavra para humildade que não tenha certo toque de baixeza, servismo e subserviência. No sentido de que quando uma pessoa humilde é aquela que para muitos considerado como fracos. Uma pessoa humilde é considerado muitas vezes aquele que é um pobre, aquele que não tem nada. É aquele que é escravo. Não é isso. Ele vem trazendo justamente que a humanidade cristã não é algo, a humildade cristã não é algo rasteiro, não é algo sem valor, mas sim é algo que se baseia em duas coisas. Primeiro, em primeiro lugar, em seu aspecto divino, se baseia na consciência sempre presente da condição de criatura do homem. Quem eu sou? A humildade, ele reconhece quem nós somos. Diante de quem? Seja diante da sociedade, mas principalmente diante de Deus. A humildade correta vai ser demonstrada a partir daí. Quem eu sou diante de Deus? Deus é o Criador e o homem é a criatura. Vocês estão entendendo a questão da humildade que ele está mostrando aqui? Na presença do Criador, a criatura não pode sentir outra coisa a não ser humildade. Quem é Deus? Aí você vem justamente como o nosso pastor sempre tem colocado, eu determino. Quem sou eu para determinar? Eu não consigo dizer nem meu cabelo cresça, e como muitos aqui. Eu não posso dizer nem para o meu cabelo fique preto ou fique branco totalmente. Não posso. Né? Barriga, fica esbelto. Não posso fazer isso. Não posso. Uma pessoa certa vez falou assim, eu estava orando para que Deus tirasse a minha barriga. E ele passou tanto tempo orando, e ele ficou em crise, por que Deus não tirava a sua barriga? Na realidade, depois ele percebeu que Deus sempre dava uma oportunidade para ele. Faça uma academia, né? A esposa chamando, o pessoal da igreja chamando para caminhar e assim por diante. Não fui eu não, tá bom? Eu só estou colocando a história. Irmãos, quando nós olhamos justamente para isso, muitas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade sem realmente conhecer a vontade de Deus. Não é verdade? Então, quando a gente entende qual é o meu lugar na criação, primeiro tudo, eu não sou criador, eu sou criatura. Segundo, quem é criador, ele é soberano.
Quem é criador, ele tem todos os atributos que a gente possa pensar e além desses que a gente pode pensar. Ele, além de ser soberano, a palavra Senhor praticamente já diz tudo para mim. Senhor é aquele que controla, é aquele que manda, é aquele que faz tudo de acordo com a sua vontade. Por que muitas vezes nós queremos ser um pouco do Senhor? Não. Nós temos que aprender que nós somos filhos, nós nunca mandamos no Pai. Entendemos agora a questão? Eu não posso determinar nada. O que eu posso determinar é a minha vida. A partir de hoje, eu não como mais gordura. E assim por diante. Mas uma das coisas que a gente tem que entender é que, diante de Deus, Ele é o Senhor. E eu sou simplesmente o servo. Eu simplesmente sou o filho. Eu simplesmente sou o escravo. Sei que, de repente, muitas pessoas não vão concordar, mas é tudo a mesma coisa nas Escrituras. Servo, escravo, filho diante de Deus, mostra justamente quem realmente nós somos diante de Deus. Então aí nós entendemos qual é a verdadeira humildade, a humildade cristã, a humildade através do cristianismo. E em segundo lugar, no aspecto humano, se baseia na crença de que todos os homens são filhos de Deus. E quando vivemos em meio de homens e mulheres que são todos de linhagem real, não há lugar para a arrogância. E Adriano, o que você pensa que é? Né? Com o nariz empinado e tudo mais. Não, tudo bom, meu irmão? Como é que você está? Graça e paz. A paz do Senhor. Seja como for a sua perdi a palavra agora. Saudação, isso. Seja qual for a sua saudação. Dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, não dá para existir soberba. Se você acha que porque você tem um cargo bom, se você tem um carro bom, se você tem bastante dinheiro no banco e você é mais importante do que o seu irmão, você está totalmente enganado. Porque no cristianismo ele fala que nós somos todos iguais. Não adianta, não é por causa que você tem mais e eu tenho menos. Não é isso. Não é porque você é mais feio do que eu. Não é isso. Uma das coisas que a gente entende é a questão que, independentemente da situação, nós somos corpo. Corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E precisamos viver essa comunidade centrada no Evangelho como nós temos aprendido. Nós precisamos viver essa vida através justamente dessas características, como todo cristão, como Paulo está colocando aqui para os Colossenses. Através da compaixão, misericórdia, da crestóteis, né? Benignidade, bondade, humildade, mansidão e, agora, por último, a questão da paciência. Traduzida também como mansidão. Praotes. Faz muito tempo, Aristóteles definiu a praotes como o termo médio feliz entre a ira excessiva e a ira mínima. O homem que tem praotes é aquele que conserva o domínio próprio porque está guiado por Deus. Ira-se sempre o seu devido tempo, e jamais quando não lhe corresponde. Tem ao mesmo tempo a energia e a suavidade da verdadeira gentileza. E eu, conversando justamente um pouco no grupão, eu estava falando justamente para isso. Eu disse, nossa, você é tão manso. E se eu manso, aí eu volto justamente ali para os Vingadores, né? O primeiro Vingador, se eu não me engano. Aí você está lá, Bruce, está na hora de você ficar com raiva. Aí se essa é a minha, como é que se diz? Isso, esse é o meu segredo. Estou com raiva o tempo todo. Qual é a diferença, irmãos? A diferença é que ele consegue se controlar. A raiva, querendo ou não, a nossa natureza pecaminosa, ela está à flor da pele o tempo todo. Eu tenho certeza que, eu vou dizer para você assim, deixa de ler as Escrituras, deixa de fazer seus devocionais, deixa de orar, deixa de vir para a igreja, de ter comunhão com os irmãos.
A primeira crise, ou a primeira tentativa que alguém tiver contra você ou falar um pouco áspero, você não vai dizer assim, ah, tá bom, ok. Você não vai falar desse jeito. Você vai chegar e você vai se exasperar. Você vai ficar com tanta raiva que é arriscado você ficar verde. Entendeu? E aí você percebe justamente a questão de que o que está faltando? O que foi que aconteceu? A nossa natureza pecaminosa, o pecado que habita em nossas vidas, muitas vezes, a gente percebe, ou constantemente, a gente percebe justamente que está à flor da pele. A qualquer momento eu estou disposto a me irar. Mas qual vai ser a diferença de mim para com você? É justamente o que nós estamos aprendendo, a questão da mansidão, de ter o domínio próprio, de controlar essas coisas na minha vida. Tudo isso com qual propósito, com qual benefícios? Para que eu e o meu irmão tenhamos constantemente uma comunhão. Eu posso exortar a vida do meu irmão, ele pode exortar a minha vida quando eu estou errado, e eu não vou ficar chateado. Eu vou entender que isso é para o meu bem. Só que o problema é que, mesmo sendo pais, como pai e mãe, né, mesmo a gente sendo pais, a gente exige dos nossos filhos que eles compreendam que a nossa disciplina, que a nossa ideia de disciplina, ou aquilo que é correto, que eu quero colocar, que eu quero ensinar para eles, é melhor do que a vontade deles. E simplesmente nós pedimos, por favor, entenda, você precisa me obedecer. Você precisa atender aquilo que eu falo para você, eu estou tentando lhe ensinar. Aprenda, pelo amor de Deus. E só que quando existe no nosso relacionamento com a igreja, o que acontece? Ou o nosso relacionamento lá fora, em primeiro lugar, eu volto a estaca zero do que eu era antes e começo a me tornar novamente como o velho homem. Por isso que eu tenho colocado que a minha natureza pecaminosa ela está à flor da pele. A qualquer momento, se você permitir, ela aflora. Mas qual é a diferença? Eu preciso dominar. Eu preciso ter justamente esse autocontrole. Eu preciso ter justamente esse domínio próprio na minha vida, para que justamente isso não aconteça, para que eu continue tendo comunhão com meus irmãos. Trazendo um pequeno parênteses aqui, a questão da ceia do Senhor. Por que muitos pegam o cálice, ceiam, e uma pequena parte, ou de repente uma maior parte da igreja não está ceando? Você, como cristão, você reconheceu a Cristo como seu Salvador, você entendeu o sacrifício de Cristo por você, você foi batizado, dando testemunho de que você morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo, de uma maneira bem simples. Mas por que você não consegue demonstrar que essa sua morte e essa sua ressurreição não pode ser demonstrada através da Santa Ceia? Quando você participa de uma ceia, ou até mesmo quando você tem uma comunhão com seu irmão. Por que muitos sentam aqui na frente, outros sentam lá atrás? Ou assim? Por que muitos sentam no meio? Por que a gente não fica fazendo rodízio de lugares? Já prestou atenção nisso? Ah, mas é porque eu gosto desse lugar. Por que você gosta só desse lugar? Onde você sempre senta, todas as vezes. É quando você olha que esse irmão aqui, eu não quero sentar perto dele não. Às vezes eu fico em pé lá atrás para que não sente perto do irmão. Será que é assim que tem sido a nossa... Tendo lugar, tendo espaço, mas esse irmão aqui eu não me dou bem. Por quê? Se o mesmo Cristo que trabalhou na sua vida tem trabalhado na vida dele. Se o evangelho que tem sido pregado para você tem sido pregado para ele.
Se o evangelho que está transformando a sua vida também está transformando a vida dele. Eu tenho colocado entre aspas porque muitas vezes não é o que acontece. Você não permite ser transformado pelo evangelho. Você não quer. Está na igreja, você pode até ser salvo. Mas de repente, ao desenvolver da sua salvação, que é justamente uma vida de piedade, uma vida de santidade diante do Senhor, você não quer ter. E aí? Como tem sido justamente a nossa mansidão diante da igreja, diante das pessoas que estão ao nosso redor? Sempre creia que a palavra de Deus é uma palavra de dois gumes. Ela está cortando tanto aí como aqui. E muito mais aqui. Eu tenho pensado em cada coisa agora que se fosse passado ali eu sairia daqui envergonhado, irmãos. Com tudo isso que nós estamos pregando. Porque o evangelho ele faz isso. Ele trabalha na minha vida, em primeiro lugar, para trabalhar na sua vida também. Tem que ser assim. Senão, não seria o evangelho, como nós vimos justamente a frase de William Barclay, logo no início. Deixa eu... Opa, fiz besteira aqui, perdão. Então, uma vida centrada no Evangelho precisa ser vivida de acordo com aquilo que Deus tem nos mostrado para nós passarmos a viver justamente da melhor maneira possível diante dele. Depois da mansidão vem a paciência, é o espírito que jamais perde a paciência para com o próximo. A astúcia, a indocilidade jamais os forçam ao cinismo e ao desespero. Os insultos, os maus entendimentos jamais o empurram à amargura ou à cólera. A paciência humana é um reflexo da paciência divina que carrega todos os nossos pecados e que jamais se rechaça. Depois vem o Espírito que suporta e perdoa. Depois da escola dominical retrasada, passada foi hoje de manhã, eu cheguei justamente para o Jacques e falei, meu irmão, me perdoe, mas eu não consigo lhe suportar. Tenho um problema de coluna muito grande, não tem como eu suportar você nas minhas costas. Porque a palavra suportar significa justamente isso, carregar. Engraçado que Jesus colocando, né, um ensinamento para os seus discípulos, ele fala justamente, amem. E se você não consegue amar, suporte. Traduzindo, você não tem escolha. Você tem que carregar o seu irmão, mesmo que você não goste, mesmo que seja o seu inimigo, como nós vemos justamente a parábola do bom samaritano. Precisamos suportar, precisamos amar. Então, o Espírito que suporta e perdoa. Eu estou tendo esse mesmo Espírito como o meu irmão Rendel, como o pastor Abraão, Abraão, Gideão, como Adriano, tem amado a igreja de maneira incondicional, sem querer brincar. Quantos de nós realmente estamos amando incondicional nossos irmãos? Estamos realmente suportando, estamos realmente perdoando. O cristão suporta e perdoa porque jamais esquece que aquele que foi perdoado deve sempre perdoar. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro, então, logo, nós perdoamos porque Cristo nos perdoou primeiro. Eu creio que essa é a lógica. Esse é o princípio. Para nós finalizarmos, como Deus lhe perdoou, ele deve perdoar a outros. Porque só aquele que perdoa pode ser perdoado. Com esses princípios de que, portanto, como povo escolhido de Deus, foi Deus que te escolheu para estar nesse lugar, para estar nessa posição de santo,
está sendo separado para viver uma vida para Ele, deixando de lado as coisas que você acha que é importante para você. Em primeiro lugar, olhe para Deus. Se nós pararmos para avaliar as nossas vidas, e como já falei, se fosse possível passar aqui aquilo que é importante, colocando uma balança bem grande, aquilo que é importante para mim e aquilo que é importante para Deus, o que eu tenho praticado. Eu tenho sido realmente santo, como o Senhor diz para eu ser santo? Mas ele fala, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. No sentido de que Deus, ele não despreza. Foi justamente por causa da sua escolha, por meio do seu amor, como nós cremos. Como diz justamente o texto, porque Deus amou. Não é isso? Ele nos escolheu, ele deu o seu filho para morrer por nós. E aí nós vemos justamente aquilo que ele mostra para nós fazermos. Revistam-se de profunda compaixão. E hoje o Rendel falou justamente sobre isso, a questão de viver o evangelho em profundidade. Não é simplesmente numa piscina com 1 metro de altura, né, com uma vasta amplidão de quilômetros de distância, mas simplesmente com 1 metro de profundidade. Não, ela tem que ser menor, mas funda o máximo possível profunda, para que a gente tenha aonde realmente, né, poder bastante água para nadar e assim por diante, não ficar morrendo no seco. Então, uma das coisas que a gente percebe é a questão de que profunda compaixão, profunda benignidade, profunda humildade, profunda mansidão, profunda paciência e profundamente suportando-se uns aos outros e perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros. Por quê? Porque ele dá justamente o modelo. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Com profundidade. E assim também possamos viver a nossa vida em profundidade, por meio do evangelho que nós temos aprendido como nós temos que viver. Não é uma vida qualquer, não é uma vida rasa diante de Deus, mas uma vida com profundidade, aonde as pessoas podem mergulhar e se encontrar Deus lá no fundinho, onde ela vai justamente pesquisar na sua vida, ela vai ter um relacionamento com você e você tem a profundidade do que pode mostrar para ela. Você pode oferecer não um copo d'água, mas um oceano de profundidade de relacionamento com Deus. Assim nós devemos viver para a edificação de uns para com os outros. Assim nós viveremos uma vida centrada no Evangelho. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado porque Tu tens nos mostrado, Senhor Jesus, na Tua palavra, o quão é necessário vivermos, Senhor, essa vida por meio da Tua palavra, por meio do Teu Evangelho, por meio da Tua vontade, do Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos constantemente a agirmos, Senhor Jesus, como cristãos amados, santos, agindo profundamente com todos esses critérios que Tu nos destes aqui, Senhor, através da carta aos Colossenses. Te pedimos em Teu nome, Deus, que Tu nos ajude. Primeiro de tudo, Senhor, nos perdoando pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, de muitas vezes não queremos compreender, de muitas vezes não queremos entender, Senhor Jesus, aquilo que Tu queres realmente para nós. Mas que possamos, Senhor, dar o nosso braço a torcer e possamos viver justamente uma vida que glorifica o Teu nome. Em Teu nome te peço, te agradeço para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.